Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos que acompanham o canal Motonautas. Tudo bem com os senhores, com as senhoras? Espero que sim. Fazendo um passeiozinho aqui, Distrito Federal, Goiás. Vou ali no Valparaíso, pertinho daqui, mas já é no Goiás. Dar uma passeada por lá. Talvez dê aí uns 40, 50 quilômetros de ida, mais 40, 50 de volta. Viagenzinha curta, passeio, né? Nem viagem não, é um passeiozinho curto. Esta semana eu adquiri um acessório novo para a Vulcan 900. Foi um mata-cachorro. Eu resolvi colocar esse mata-cachorro depois que há um ano e meio atrás eu estava fazendo uma viagem para o Morro de São Paulo, fui de moto, e a cidade chamada Valença, lá no sul da Bahia, o cartão de visita da cidade são vários quebra-molas muito mal feitos, e no primeiro deles quase que eu caio com a moto. Quebra-molas quadrado, alto, totalmente fora do padrão do que diz o Código de Trânsito Brasileiro. E eu tava com garupa, com bagagem, moto pesada, e por muito pouco eu não fui pro chão. Muito pouco mesmo. Então, nessa época eu resolvi colocar um mata-cachorro para evitar, né, se Deus o livre vier acontecer uma queda, para proteger um pouco mais a moto. Um amigo meu perguntou se eu usava para apoiar os pés durante as viagens. Eu já estou fazendo até um teste aqui agora com os pés esticados, mas falar a verdade mesmo, prefiro as pedaleiras do que colocar o pé em cima do mata-cachorro. Os pés em cima das pedaleiras fica bem mais confortável. Carnaval chegando, se der tudo certo, eu pretendo passar uns dias lá em Goiânia. São da minha casa até a casa dos meus parentes lá, dá 190 quilômetros. Viagemzinha rápida também. Coisa de 2 horas, devagar, porque eu ando devagar, não corro, então coisinha de 2 horas eu tô lá. Queria ter ido hoje no Rota 60. Tem quem mora no DF sabe o que é, quem não mora é um ponto onde os motociclistas se encontram. Dá 110 km da minha casa até lá, 110, 120. Mandar um abraço aqui para todos os irmãos aí do Força Custom. Iniciativa do Rafael Gambim. Um abraço a todos. Interessante que até recentemente as minhas viagens sempre eram planejadas para o Nordeste. Sempre que eu ia viajar, só pensava em cidades do Nordeste. Depois que eu entrei no projeto Força Custom, que eu passei a ver os vídeos dos amigos aí que são do Sul, começou a despertar o meu interesse em fazer uma visita para essas bandas aí, que eu ainda não conheço. Nunca fui para o Sul. Aliás, eu fui uma vez, mas foi a serviço. Fui em Mato Grosso do Sul, lá na fronteira com o Paraguai. Cidade chamada Mundo Novo.
Mas eu tenho visto as paisagens aí que os irmãos postam aí nos seus canais e tem despertado muito a minha vontade de conhecer. Muito lugar bonito, muita paisagem bonita. Quem sabe quando vocês tiverem um rolê aí pelo Rio Grande do Sul, um passeio, um encontro, me avisem aí que de repente eu saio do DF aqui e vou aí conhecer o Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Acaba quem tá com pressa, coisa que eu não tenho. Pois é, galera, esse país nosso é uma coisa engraçada, interessante esse país nosso aqui, viu? Algumas coisas que, por mais que a gente tente, a gente não consegue entender. Difícil entender esse país nosso. Não quero falar de política não, mas tem umas coisas que a gente tem que tentar esclarecer para algumas pessoas. Apesar que eu creio que todos já sabem disso, mas eu acho que o comentário vale a pena. Eu tô precisando de trocar o disco traseiro, disco de freio traseiro aqui da minha moto. Na Kawasaki ele tá custando mais de R$2.000. Pesquisei aqui no Mercado Livre, achei um de R$1.600, novo também. Então o meu primeiro impulso foi comprar esse de 1.600. Mas depois eu preferi fazer uma pesquisa no site do eBay para ver se eu achava alguma coisa mais vantajosa, algum disco de freio mais vantajoso, com preço mais em conta. Aí eu achei um nos Estados Unidos, achei vários, na Austrália, Estados Unidos, em alguns países. No final das contas eu acabei comprando um nos Estados Unidos. Sabe quanto é que eu paguei nesse disco de freio? Eu paguei $27. Sério, galera, $27. Aqui no Brasil, mais de R$2.000. Aí eu comprei, paguei 70 e poucos dólares, né, de frete. Foi o que encareceu. Mas no final das contas eu não gastei nem R$500. E tô acompanhando aí no site do eBay, o camarada lá dos Estados Unidos já enviou, já tá a caminho aqui do Brasil. Aí eu pergunto, qual é a lógica disso tudinho, hein? Você pagar R$2.000 num produto aqui no Brasil e nos países aí fora você pagar $27. Tem explicação pra isso? É difícil, né? É difícil demais ser brasileiro. Agora, no passado eu comprava peças, eu comprava e vendia peças para carro importado aqui no Brasil. Foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. Eu comprava algumas peças e vendia aqui no Brasil com 300% de lucro.
Acreditam? 300% de lucro. Eu vendi a peça aqui no Brasil. E tem um detalhe. A peça que eu estava vendendo aqui com 300% de lucro saía por menos da metade do preço das concessionárias aqui no Brasil. Sério, né? É brincadeira umas coisas dessas. Eu comprava um amortecedor do capô do ômega australiano na época. Isso já tem uns quase 10 anos. Eu comprava um amortecedor do capô do ômega australiano. Comprava juntando o produto com frete, com tudo que tinha que ser pago. Ele chegava pra mim aqui no Brasil por R$80. Eu anunciava no Mercado Livre por R$300. O produto não passava 24 horas anunciado no Mercado Livre e eu vendia. Era menos de 24 horas, era anunciar e vender. Então eu pergunto, né? Volto a perguntar. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Quando eu vendia esse amortecedor do capô por R$300, sabe quanto é que ele custava na concessionária aqui no Brasil? Chuta. Esse amortecedor custava na concessionária aqui no Brasil mais de R$1.200 o par. Eu vendia o par por R$300 e pagava R$80 nele. É piada, né? É de cair o queixo da cara, para não falar uma outra coisa. Mas é assim mesmo. E nessa brincadeira aí eu ganhei muito dinheiro na época e fiz a felicidade de muita gente que não queria pagar R$1.200 no produto e pagava R$300 comigo, produto novo, zerado. E muitas outras peças também para carro importado eu vendia aqui no Brasil nesse esquema aí. Vendia por 1/3, 1/4 do valor do produto aqui na concessionária e ganhava muito dinheiro com isso. Parei com essa atividade depois que o dólar começou a subir muito. Aí eu resolvi parar, porque não é que tornou caro o produto continua barato. A questão é que na compra do produto importado a gente corre também o risco do produto ser extraviado no caminho e você ter um prejuízo de 100% do que você pagou. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo. Então eu acabei deixando essa atividade de lado. Era uma atividade secundária que eu fazia